Este programa é livre para todos os públicos. Essa palestra tem o nome daquilo que o Papa João Paulo II disse a nós e aos movimentos eclesiais no dia 30 de maio do ano passado, 1998. Ide por todo o mundo. E o Papa dizia com emoção, o Papa dizia com força, o Papa dizia com o coração com o qual ele expressou nova evangelização. Ele dizia: ide por todo o mundo. Ele dizia isso que Jesus disse a todos, sem exceção. Ele dizia agora para as novas comunidades e os movimentos eclesiais que o próprio Espírito Santo suscitou nesses tempos na sua igreja. Era agora o Papa, com a autoridade de Pedro, com a autoridade de Jesus, dizendo não mais às pessoas em particular, uma por uma, mas dizendo às comunidades, dizendo aos movimentos que receberam um fundador, que receberam uma maneira de vida, um modo de viver, dizendo a essas realidades lindas de igreja, suscitadas pelo Espírito Santo, como disse o Papa, resposta de Deus para os tempos de hoje, resposta para a igreja. O Papa enviou a essas comunidades dizendo: ide por todo o mundo. Então eu preciso dizer a vocês que graças a Deus, esse mandato de Jesus que é para todos sem exceção, nós, novas comunidades, temos aí uma graça especial. Eu diria, uma graça. E, portanto, uma responsabilidade. Uma graça que a nenhum outro foi dado. É uma graça especial para nós, comunidades. É uma graça especial para nós que fomos suscitados pelo Espírito Santo para viver juntos, em comunidade. Portanto, é responsabilidade nossa. Ou nós fazemos, ou isso fica sem ser feito na igreja. Para lhes dizer melhor ainda isso, tomem comigo o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20. João 17, 20. Onde Jesus diz: eu não rogo somente por eles, rogo também por aqueles que graças à sua palavra creem em mim. Já já eu retorno a esse versículo, mas Jesus continua: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, como tu em mim, para que eles cheguem à unidade perfeita. E assim o mundo possa conhecer que tu me enviaste e os amaste, como tu amaste a mim. Deixa eu lhes dizer, quando Jesus diz isso, e está no Evangelho de São João, capítulo 17, portanto no finalzinho da última ceia, nós temos como pano de fundo tudo aquilo que Jesus foi falando e fazendo na última ceia. Nós temos como pano de fundo o lava-pés, onde os apóstolos chegaram brigando entre si, se rivalizando, competindo, quem é o maior, quem é o menor. E Jesus lhes ensina concretamente, lavando os pés dos seus discípulos e dizendo: eu sou o vosso mestre e o vosso Senhor. Se eu vos lavei os pés, é para que vocês se lavem os pés uns aos outros. Nós temos como pano de fundo Jesus dizendo: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. E aí está a novidade. Jesus havia falado muitas vezes de amor, Jesus havia
colocado o amar ao próximo, o amar o irmão, no mesmo plano do primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. Mas agora Jesus fala de um mandamento novo, que era: amai-vos uns aos outros. É o amor que vai, o amor que vem, é amar e é ser amado, é o amar-se em comunidade. Ele dá como exemplo: como eu vos amei. Jesus vivia com os seus apóstolos, Jesus convivia com eles, não somente estava com eles, comia com eles, andava com eles, mas Jesus presenciava as fraquezas deles. Eles foram tendo que tirar as máscaras diante de Jesus. Jesus os conhecia também humanamente por dentro, conhecia a cada um, tanto assim que lhes dava nomes, como chamou a Tiago e João de filhos do trovão. Filho do trovão, filho do trovão, um trovãozinho, pelo temperamento que eles tinham. Jesus os conhecia e os amava, e os perdoava, e os suportava, e os tolerava, e os ajudava a se mudar, e lhes dava chance, lhes dava coragem, e eles sentiam todo esse amor, um amor não apenas sentimento, mas um amor muito concreto, e agora Jesus podia dizer: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai-vos assim. E Jesus agora, na sua oração sacerdotal, vai dizer ao Pai: Pai, que todos eles sejam um. E dá como exemplo a comunidade da Trindade: como tu estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E veja bem, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Esse a fim diz tudo, para que, com a finalidade de, com o objetivo de, para que o mundo creia, e creia que tu me enviaste. Que todos eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Portanto, é o exemplo da Trindade, e assim o mundo possa conhecer que tu me enviaste e os amaste. Para que o mundo creia, Pai, que os amaste, é preciso que eles se amem. Deixa eu dizer de outra maneira, a maneira de nós levarmos o Evangelho, Pai, a maneira deles anunciarem a essência do Evangelho, que tu, ó Pai, os amaste e os amas. A maneira deles anunciarem isso é eles se amando uns aos outros. Assim, Pai, será concreto. Assim, Pai, vai ser visível, palpável. Eles vão compreender que tu os amas, como amaste a mim e como me enviaste. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a forma mais excelente de evangelizar é viver em comunidade. Uma comunidade que vive já é um anúncio. É um poderoso anúncio. Deixa eu dizer mais, é tipicamente a nova evangelização, onde a evangelização acontece com um novo ardor, com novos métodos e com uma nova expressão. Deixe-me começar pelo final, uma nova expressão. Não é uma pessoa anunciando um evangelho, mas é uma comunidade inteira, é um grupo enorme de pessoas que vivem. Eles estão vivendo um evangelho e anunciando este evangelho. Muitas vezes anunciando com os lábios, realizando o querigma, mas muitas vezes nem precisam anunciar com palavras. A vida deles já é um evangelho vivo e um evangelho vivido. Se as pessoas são surdas, elas não são cegas, elas veem.
Muitas vezes as pessoas colocam a mão nos ouvidos e não querem ouvir o anúncio do Evangelho, mas elas são obrigadas a ver, e vem uma vida acontecendo, e vem uma vida concreta, uma vida encarnada, e eles são pegos, atingidos pela vida. Eles recebem um Evangelho vivo e vivido. Para mim, aí está a essência da evangelização. E deixa eu dizer então, é a grande graça e a grande responsabilidade que nós, comunidades, temos. Porque outros não podem fazer. Esta graça é das comunidades. Os outros farão outros tipos de evangelização, necessários, excelentes, mas este tipo é nosso. E deixa eu dizer, nos dias de hoje, o Senhor está muitíssimo interessado nesta maneira de evangelizar. E você sabe o porquê. Os homens todos, em todas as partes do mundo, em todas as classes, em todas as situações, estão cansados de ouvir, e não ver a vida correspondente. Hoje eles não querem mais ouvir, eles querem ver. Hoje eles não querem mais anúncio, até muitas vezes se recusam com mais alguém pregando, alguém anunciando. Eles estão buscando vida, eles querem ver vida. Agora, onde eles encontram vida vivida, daí eles param e querem saber, por quê? Por que vocês vivem assim? De onde vem? Por que razão? Por que é que vocês decidiram-se a viver assim? Me expliquem, como é que se vive assim? Daí as próprias pessoas requerem o anúncio, daí elas mesmas querem receber o anúncio falado, porque a vida já os atingiu. Nós, comunidade Canção Nova, nascemos da Evangelho Anunciante. O meu bispo havia acabado de receber a edição típica da Evangelho Anunciante, que todos os bispos recebem imediatamente. Ele me chamou no escritório dele e eu vi aquele documento que eu nem sabia que ele existia, todo riscado. E o bispo me disse: Padre Jonas, esse é um documento importantíssimo da igreja. Temos que fazer alguma coisa. E me apontou um artigo, o artigo 43, que diz que os batizados não são evangelizados. E por isso, os batizados hoje precisam passar por uma espécie de catecumenato. O catecumenato era feito antes do batismo. Ali, a Evangelho Anunciante diz que se tornava necessário fazer para os batizados um catecumenato, porque eles não tinham sido evangelizados. E o meu bispo apontava e batia com o dedo naquele artigo e dizia: realmente, os batizados não são evangelizados. Como você trabalha com jovens, e como com jovens é mais fácil, comece a fazer alguma coisa. Foi disso que nasceu a Canção Nova. Eu não tinha percebido, nem o bispo, que o artigo seguinte, o 44, é aquele artigo da Evangelho Anunciante, aquele número da Evangelho Anunciante que diz que a igreja vai sentir-se culpada diante de Deus se para evangelizar não usar os meios potentes que Deus colocou à disposição dela, que são os meios de comunicação social. Um artigo forte, lindo, nós não tínhamos percebido, e era para isso que Deus nos enviava. Quando eu comecei, a ler a Evangelho Anunciante, a estudar a Evangelho Anunciante, eu fiquei muito responsabilizado, porque além de o documento mandar que a gente evangelize, anuncie o Evangelho, que a gente pregue o querigma, o próprio documento dizia que todo anúncio sem o testemunho, sem a vida, seria inútil.
Dizia também isso que há pouco eu disse a vocês, que os homens estão cansados de ouvir, as pessoas estão cansadas de ouvir, eles querem vida, eles querem testemunho. O documento urgia sobre isso. Quando eu li no documento o que a igreja falava a respeito de evangelizar pelos meios de comunicação, o próprio documento dizia que aquele anúncio pelos meios de comunicação era necessário, essencial, imprescindível. Mas ao mesmo tempo era preciso que, além desse anúncio, houvesse o contato, tu a tu, pessoa a pessoa, para que as pessoas pudessem ver vida. E para mim era uma coisa muito difícil, até mesmo impossível. Meu Deus, como é que nós vamos evangelizar pelos meios de comunicação, pessoas que nós nem vemos, e necessitamos passar para elas um testemunho. Precisamos ter contato, como que pessoal com elas, como é que nós faremos? Mas veja, o Deus que nos chamou para isso, Ele mesmo dispôs tudo. Deus não chamou a mim para evangelizar pelos meios de comunicação, não. Deus chamou uma comunidade inteira, uma comunidade de jovens, portanto dinâmica, cheia de vida. Deus quis uma comunidade que vivesse este evangelho. Eu digo muitas vezes que evangelizar é como você pegar salada, várias verduras, depois colocar os temperos e com as próprias mãos você misturar o tempero com a salada e toda a salada fica temperada. Nós numa comunidade, e nós na Canção Nova, percebíamos que Deus estava nos evangelizando. Nós estávamos sendo evangelizados. E também nos evangelizávamos uns aos outros, quer dizer, íamos nos impregnando do Evangelho muito vivo. Porque em comunidade, vivendo juntos, até eu, padre salesiano, professor, estando numa faculdade, lecionando psicologia da aprendizagem, agora eu estava no meio de jovens, vivendo com eles, fazendo tudo com eles, e mais do que isso, nós tínhamos que nos conhecer uns aos outros, e a própria vida juntos nos levava a tirarmos as nossas máscaras. Se não tirávamos, elas caíam. Todos nos conheciam por dentro, os jovens conheciam todos os meus defeitos, e eu não conseguia esconder. Não adiantava o meu colarinho de padre, não adiantava a minha batina, não, eles me conheciam no dia a dia, e eu não conseguia esconder, e nem devia esconder, e na verdade não queria esconder, mas ao mesmo tempo eles também, nós nos conhecíamos por dentro, e aí que está o bonito. Então nós éramos obrigados a nos ver assim, nos ver necessitados de mudança, necessitados de sermos evangelizados, de sermos transformados no Evangelho, de sermos transformados em Cristo. Os nossos defeitos vinham à tona, eu lhes dizia na pregação inicial, nós percebemos que éramos um saco de gatos, eram gatos colocados todos dentro de um saco, que se unhavam uns aos outros, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Então nós éramos obrigados a nos perdoar muitas vezes, a nos aturar, a nos tolerar, mas também a nos animar, a nos ajudar. Nós estávamos vivendo um Evangelho. Nós estávamos vivendo o Evangelho. E começamos a perceber, primeiro, que as pessoas nos vendo concretos, humanos, vivendo um Evangelho, lutando para viver esse Evangelho, nos esforçando para viver esse Evangelho, amando-nos muito concretamente, não era apenas amor, sentimento, não, o nosso amor era perdão, o nosso amor era saber perder, o nosso amor era ficar quieto, era não falar, era calar-se.
O nosso amor era tolerar, era aguentar, era deixar passar. Tanto quanto o nosso amor era corrigir, era ajudar. As pessoas vendo isso, primeiro, elas se animavam. Eu posso também. Vendo-nos tão frágeis, as pessoas se animavam. Vendo o Evangelho se realizando nas nossas vidas, elas queriam também ter as vidas transformadas pelo Evangelho. E o mais impressionante, nós começamos a perceber, no início apenas por rádio, portanto as pessoas não nos viam, apenas nos ouviam, passando o Evangelho por rádio, fazendo programas de rádio, as pessoas percebiam por trás toda uma vida, e por outro lado, nós não conseguíamos deixar de passar a nossa vida. A nossa rádio era uma rádio família, e é isso que encantava as pessoas. Nós falávamos das nossas coisas, nós falávamos das nossas vidas, aquilo que o povo diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aquilo que nós tínhamos no coração, aquilo que nós vivíamos, nós não conseguíamos calar. Nós não dávamos notícias, nós não pegávamos conceitos e passávamos esses conceitos para o povo, não. Nós transmitíamos uma vida. E aí começamos a perceber como Deus é Deus, e Ele é capaz de fazer uma evangelização de massa, através de meios de comunicação, mas onde existe testemunho, onde existe vida, onde se passa vida, onde não se fica apenas em conceitos, onde não se fica apenas em teorias, mas graças a Deus também através de um meio de comunicação, onde as pessoas somente ouvem, passava-se vida. Quando chegou a televisão, então foi o máximo, porque as pessoas nos viam. Contemplavam os nossos semblantes, viam o nosso sorriso, mas viam também a nossa apreensão, viam os nossos sustos, viam, traduzido no nosso rosto, os dias em que nós não estávamos bem. Antes percebiam pela nossa voz, depois viam pela nossa cara que nós não estávamos bem naquele dia. E as pessoas, por um lado, se animavam, porque eles são como eu. E por outro lado também eles tinham uma esperança, eu posso ser transformado. O Evangelho é isso, o Evangelho é dia a dia, o Evangelho é vida. Eu quero viver este Evangelho. Eu falei de nós, porque essa é a nossa experiência vivida. Eu tenho a certeza, você na sua comunidade, vive as mesmas coisas e certamente mais lindas ainda. E hoje o Senhor está querendo dizer para nós, claro, vocês precisam anunciar o Evangelho como todos anunciam, mas você na sua comunidade, vocês na sua comunidade têm uma maneira de evangelizar excelente, necessária, e que eu que sou o Senhor quero que vocês usem. Vocês evangelizam pela vida que vocês vivem. Vocês estão realizando esta passagem da minha oração sacerdotal ao Pai. Pai, que eles sejam um, que eles sejam comunidade, que eles se amem, que eles se perdoem, que eles se tolerem, que eles se aguentem, que eles se corrijam, que eles se amem, que eles se perdoem, que eles se transformem, que eles se santifiquem uns aos outros, e assim o mundo veja, e assim o mundo creia, e assim o mundo se converta, e assim o mundo saiba que o Pai os ama, e que o Pai me enviou, e assim o mundo saiba que é preciso, que é possível um mundo novo, que é possível uma maneira nova de viver. Pai, faz que eles sejam comunidade. Para mim, quando Jesus diz que sejam um, é o que eu quero mais. Que sejam um, é o que eu quero mais. O meu amor é que os torna capazes, sem medo algum, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum,
se amem mais o meu espírito. É quem age e faz. O meu espírito é quem age e faz. Que sejam um. Quando o Pai diz isso, aliás, quando Jesus diz isso, Ele está fazendo, Pai, que eles sejam comunidade, que eles vivam em comunidade, que eles sejam comunidades evangélicas, não no sentido de comunidades protestantes, mas comunidades que vivem o Evangelho, o meu anúncio ao Pai, e assim o mundo creia, que Tu os amas, que Tu me enviaste, e que é possível a civilização do amor, que é possível um mundo novo, que é possível uma sociedade nova. Pai, que eles sejam comunidade. Deixa eu dizer mais. Deus quer evangelizar através da sua comunidade, muito mais por aquilo que vocês são, que você é como comunidade, do que por aquilo que você faz como comunidade. Claro, fazer é importante. Nós da Canção Nova fazemos muito, e temos que fazer muito, 24 horas de programação televisiva, e ao lado outra programação de 24 horas de programação de rádio, com as gravações que fazemos, com as músicas que nós gravamos e cantamos, com tudo isso que vocês veem sendo construído e recebendo o povo aqui, nós fazemos muito, necessitamos fazer muito, mas nós somos os primeiros a saber que nós evangelizamos muito mais por aquilo que nós somos do que por aquilo que nós fazemos. Não adiantaria nós fazermos se não fôssemos. E quero dizer, Deus tem muito mais a fazer através por aquilo que você é, do que através daquilo que você fala, do que através daquilo que você faz. Deixa eu dar alguns exemplos. Na nossa comunidade, um dos nossos princípios de vida é viver reconciliados. Quer dizer, estarmos sempre reconciliados. E por que Deus nos inspirou a essa expressão, viver reconciliados? É que a única maneira de estarmos reconciliados entre nós é estarmos continuamente nos reconciliando, porque nós erramos uns com os outros, há maus entendidos, há erros, há ofensas, acabamos nos prejudicando, e então continuamente precisamos estar nos reconciliando. A nossa regra de vida diz que se durante o dia nós não conseguimos, pelo menos no final do dia, antes de dormir, nós precisamos chegar no irmão e nos reconciliarmos. Você pensa que é fácil viver isso? Claro que não. Talvez você na sua comunidade não tenha este princípio de vida, mas que você vive isso, você sabe que não é fácil. A gente se perdoar, a gente se reconciliar, a gente chegar e conversar com o irmão, a gente perdoar e ser perdoado, e estar continuamente se perdoando, se reconciliando, o viver, o perdoar 70 vezes 7, não é fácil. Mas que impressionante, como isso evangeliza. As pessoas que nos veem, as pessoas que nos assistem, primeiro, percebe que nós somos de carne e osso como eles, que nós somos pecadores como eles, embora o Senhor nos chamou, nos pôs numa comunidade e nos consagrou. O povo percebe, as pessoas percebem que para eles é possível, que eles podem viver isso, porque nós também temos defeitos e falhas, mas o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de falhas, uma multidão de defeitos, uma multidão de maus entendidos, e a nossa reconciliação faz com que essa multidão de pecados e defeitos desapareça. O amor faz isso. Uma outra coisa impressionante para nós na nossa vida é o viver da providência. Primeiro, a nossa vida, toda ela se passou na providência. Quando eu comecei
com esse grupo de jovens, e providencialmente nós éramos 12 quando começamos. Eu não tinha o que dar aos jovens para comer, eu não tinha o que pôr na mesa para eles se alimentarem, não tinha. Se nem a comida eu tinha, imagine o resto, a roupa e tudo mais, e médico e remédio, eu não tinha. Tudo nos veio pela providência, e foi tudo tão maravilhoso. Quantas vezes nós íamos para a missa de manhã e não tínhamos o que comer no almoço, e naquela manhã chegava. Vivemos isso maravilhosamente durante muitos anos, mas quando entramos, ainda mais nos meios de comunicação, Deus me deu uma ordem, que nós não tivéssemos propagandas comerciais, que nós não dependêssemos de propaganda, que nós não dependêssemos do mundo, dos princípios do mundo e do príncipe desse mundo, mas que nós dependêssemos dele, o Senhor, através do povo, que gratuitamente nos daria o como sustentar. E foi uma aventura. Saibam que durante todos esses 20 anos de rádio, e esses 10 anos de televisão, e agora nesses 2 anos e meio, já quase 3 anos, de televisão no satélite, pegando pelo Brasil inteiro, com essas aparelhagens que vocês veem, 24 horas no ar, nós não temos uma propaganda comercial. E se tivermos, nós perderemos a graça. Obrigado. Nesse mês, que terminou o mês de agosto, e entramos agora em setembro, os nossos gastos só com a televisão, foi de R$1.200.000, R$1.200.000 só com televisão. Estamos em campanha por causa disso. Agora você pensa que é fácil viver da providência? Não é, é terrível. Você acha que é fácil você ter que estender a mão e ficar pedindo como um mendigo, um esmoler? Não é fácil. Atinge profundamente o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, atinge profundamente. Nós dizemos em português, é uma quebração, nos quebra por dentro. Deixa eu dizer, nos evangeliza, é um golpe mortal, é um golpe de mestre de boxeador, direto no nosso orgulho, direto no nosso egoísmo, direto na nossa vaidade. É um murro muito bem dado debaixo do queixo para derrubar o nosso homem velho. E graças a Deus que nós levamos esses murros continuamente. O nosso homem velho está sendo nocauteado quase que todos os dias, graças a Deus. E esse viver da providência, e hoje esse viver da providência na transparência, porque nós dizemos inclusive as nossas contas, o que gastamos com a aparelhagem, com a Embratel, nós dizemos e apresentamos diante da televisão para que as pessoas vejam. Você não imagina como isso está evangelizando. As pessoas começam a confiar em Deus, como Jesus diz, lá no Sermão da Montanha. As pessoas aprendem a ser como os lírios do campo e como os pássaros do céu. As pessoas aprendem concretamente, veem alguém vivendo isso, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Elas veem isso realizado. Deixa eu dizer, inúmeros padres se sentem profundamente questionados, religiosos e religiosas se sentem questionados, bispos veem isto continuamente, por um lado admiram e veem que é um milagre acontecendo a cada mês, porque às vezes para uma diocese, R$60.000, R$50.000, R$100.000, R$150.000, é uma coisa absurda. E nós na Canção Nova, tão pequenininhos, enfrentamos só de televisão 1.200.000, praticamente todos os meses.
Se nós gastamos isso de televisão, você imagina o que gastamos no restante. Então nós estamos dependendo continuamente de Deus. E deixa eu dizer, isto é evangelho. Isto é evangelho. Isto é filho que confia inteiramente no Pai, que trabalha, que não deixa de trabalhar, que pede, que precisa de um copo d'água, como precisa de milhões para sustentar uma televisão, e pede. E interessante, pede para aquela mulher samaritana, pede para Zaqueu: eu preciso ficar hoje na sua casa. Pede. E o fato de pedir para a samaritana é o evangelho para a samaritana. O fato de pedir para Zaqueu, porque Jesus pediu. É necessário, eu preciso hoje ficar na sua casa, Zaqueu. Foi isso que Jesus fez. Jesus não impôs, ele pediu. Eu preciso ficar hoje na sua casa. Quando nós pedimos, nós estamos evangelizando aqueles para quem nós pedimos. E deixa eu dizer, a sua comunidade tem coisas preciosas assim. Eu estou dando exemplo nosso. Você evangeliza muito mais por aquilo que você é como comunidade do que por aquilo que você faz, por aquilo que você diz. E digo mais, quando você fala, porque você precisa falar, você precisa anunciar, o evangelho é anúncio. Quando você faz, mesmo que você não conte os testemunhos, mesmo que você não fale aquilo que acontece na sua comunidade, você está falando sobre isso. Você fala com um trampolim debaixo dos pés, você fala com um pano de fundo. Queira ou não queira o que você está falando, eu falando para você agora, eu estou tendo atrás de mim toda a vivência da nossa comunidade, daquilo que eu vivo. E impressionante. É por isso que há um impulso, além de ser uma nova expressão de evangelho, além de ser um novo método onde se leva a vida, isso acontece também com um novo ardor, é um novo arrojo. Não porque você grita aqui no palco e você dá pulos aqui no palco e pentecostalmente você prega, não. Você pode ter uma pregação muito tranquila, mas existe um novo ardor, porque você está sempre pisando num trampolim, que é a vivência da sua comunidade, que são as dificuldades de você viver na sua comunidade, que as dificuldades de você depender da providência, de você perdoar, de você amar uns aos outros. Mas você se apoia continuamente, e cada palavra sua, você está pisando ali, naquele trampolim. Esse trampolim arremessa você, mais do que levar as suas palavras, arremessa você sobre as pessoas, e as pessoas recebem um impacto de alguém vivendo. Você acaba sendo um evangelho vivo e vivido. Você se torna um evangelho vivo e vivido, tanto quanto a sua comunidade. É como você tem uma grande fogueira, você tira dali um pau, uma madeira incendiada, você tira dali, onde você coloca, você está incendiando. Onde você coloca, você está incendiando. Você, esta madeira incendiada, essa tocha humana, você se torna uma tocha humana, graças a Deus. Onde você está evangelizando, porque você é evangelho vivo. Mas você é evangelho vivo porque você está numa fogueira de outros paus, de outras madeiras, mas que graças a Deus estão se incendiando. Então você se torna realmente um evangelho vivo, você se torna uma tocha humana, você se torna evangelho de nova evangelização, novo ardor, novos métodos, nova expressão. Nós temos também, graças a Deus, um outro princípio de vida, que é homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Porque você não imagina como foi terrível isso. A Canção Nova está completando 25 anos agora. Nós começamos a viver em comunidade
há 22 anos atrás. Houve um tempo que precedeu o viver junto, mas olhando a nossa história, tudo começou um pouco antes, as raízes começaram antes. Quando partimos para viver em 78 em comunidade, aí foi a explosão. Bem, desde aquele começo, Deus insistia comigo, que Ele não queria homens e mulheres, não, Ele queria homens e mulheres vivendo juntos. Inclusive vivíamos literalmente juntos, não só trabalhávamos juntos, mas vivíamos juntos. Você imagina o escândalo que foi isso. Impressionante que o nosso bispo não conseguia entender tudo, mas ele disse: fiquem bem próximos a mim. Tanto assim que a nossa primeira casa foi a 1 quadra de distância da casa do nosso bispo. Ele disse: eu quero ver vocês de perto. Naquele tempo, inúmeras pessoas da renovação, da cidade onde eu era o líder, o diretor espiritual, foram ao bispo dizer que aquilo não era a comunidade, não. Que o bispo esperasse que daqui a 9 meses as nossas moças estariam com os nenês no próprio colo. Graças a Deus não aconteceu. Já faz 20 anos, ainda não aconteceu. As nossas moças já casadas, já tiveram muitos filhos, graças a Deus, e os nossos filhos estão aí. Mas isso não aconteceu, graças a Deus. Mas vocês imaginem como foi duro. E eu não podia negar. Deus nos queria homens e mulheres vivendo em sadia convivência. E o impressionante é que nós fomos percebendo que, além de homens e mulheres, havia leigos, seminaristas. Eu já era sacerdote, depois vieram os outros padres. Deus queria adultos e jovens, embora começássemos todos jovens, mas depois esses jovens foram se tornando adultos, alguns adultos vieram. Deus queria todos os estados de vida. Deus queria alguns consagrados, celibatários, todos vivendo juntos. E veja bem, em sadia convivência. Eu fui o primeiro a perceber. Gente, o meu sacerdócio se renovou. Eu já era religioso, salesiano, mas eu levei um banho de vida de comunidade. A convivência com as moças da comunidade foi um banho, além do viver ao lado dos outros rapazes, foi um banho, mas o viver ao lado daquelas moças todas foi um banho. Me ajudou tremendamente, me corrigiu tremendamente, mudou muitas coisas, não só dos conceitos, mas da minha maneira de ser, da minha maneira de viver. E eu fui percebendo também que os rapazes, e logo em seguida os nossos seminaristas, porque surgiram rapazes que queriam ser sacerdotes, como a vida afetiva deles era atingida maravilhosamente, pela presença das moças, pela nossa sadia convivência. Quando vieram os casais também, a convivência de casados e solteiros, e os vários casais, maridos e mulheres dos vários casais, vivendo juntos. Depois vieram as crianças. Tudo isso era maravilhosamente saudável para nós. Mas você pensa que é fácil? Eu continuo de carne e osso. Eu continuo tendo uma sexualidade masculina hoje com 62 anos. Mas quando eu comecei, 25 anos atrás, e o que eu digo de mim, eu digo dos jovens, que eram apenas jovens no ardor da sua juventude, na época de desabrochar no amor, na época de desabrochar da sua sexualidade. Você pensa que é fácil? Não, não foi. Custou muita luta, muito esforço, muita lágrima, muito suor, muito sangue. Mas que beleza! Que forma maravilhosa de evangelizar. Mesmo aqueles que tinham interrogações,
que tinham questionamentos. Que negócio é esse de rapazes e moças vivendo juntos? Essa mistura, padre, seminarista, casados, solteiros. Mesmo aqueles que questionavam quando nos viam, quando nos conheciam, quando entravam dentro da nossa vida. Aqueles também que nos viam de longe, e mais do que isso, veja, os que viam a nossa expressão. Deixa eu dizer, eu sou um padre diferente, porque eu fui tratado por uma comunidade onde existem homens e mulheres, adultos e jovens, crianças, padres, diáconos, leigos, todos nós misturados, todos nós. Eu fui tratado assim. O meu banho de beleza foi este, e todos os dias eu estou tomando esse banho de beleza externo, e esse banho de beleza interno, de transformação. Muita gente diz que eu passo uma paz diferente, que eu passo um amor, um carinho, uma fraternidade diferente, e é verdade, eu não posso negar. Claro, isto é, essa transformação, é Cristo se fazendo em nós, e é preciso que Ele se faça em nós, mas eu não posso deixar de dizer o segredo. O segredo é justamente a nossa convivência, o nosso viver juntos, uma forma maravilhosa de evangelizar. E pouco a pouco nós percebemos por que Deus nos quis assim. Porque num mundo pansexualizado, um mundo erotizado, um mundo que vive a sexualidade à flor da pele, um mundo de malícia, um mundo depravado, precisava justamente deste sal, precisava desse fermento, de comunidades. Nós somos uma delas, de comunidades que, graças a Deus, receberam de Deus essa graça de viverem homens e mulheres, solteiros e casados, leigos e ordenados em sadia convivência. Isso é um impacto na igreja, é um impacto para os bispos, é um impacto para as congregações religiosas, é um impacto para os jovens, é um impacto. E os jovens acabam querendo pureza. Deixa eu dizer, os nossos rapazes e as nossas moças passam pureza, uma pureza conquistada, uma pureza suada, lutada, uma pureza envolvida em sangue. Mas eles passam pureza, e passando pureza, desejo de pureza, eles passam castidade, desejo de castidade. Não somos perfeitos, mas na luta do dia a dia, nós acabamos passando. Eu tenho a certeza que a sua comunidade faz a mesma coisa, e faz até mais, só que eu estou testemunhando daquilo que nós vivemos. E nisso tudo, quando faleceu, quando teve a sua Páscoa, a primeira das nossas moças, a Isabel Cortez, e para nós foi um golpe muito duro, porque a Isabel, ela era como uma flor da comunidade, ela era um retrato da comunidade, até na sua maneira de ser, até no seu rosto, no seu semblante. Ela naquele momento tinha sido a melhor locutora da nossa rádio. Ela era a única que tinha diploma de artes dramáticas. Ela fez o curso, ela foi diplomada em artes dramáticas. E mais do que tudo, era só ver a Isabel, o sorriso da Isabel. E muitas vezes não só o sorriso, a risada da Isabel. Quanta gente desse Brasil conheceu a Isabel pelo programa Clube do Ouvinte, na rádio. E ela morreu justamente por causa do nosso carisma. Deixa eu dizer, meses antes, ela foi tirada do microfone, no estúdio de rádio, lá na Bahia, com pessoas que estavam com um revólver na mão. Ela já era diabética, você pode imaginar o que seja isso. Não só tiraram a nossa rádio, à força, mas tiraram-na do ar, falando no ar, sozinha no estúdio.
ela e o técnico tiraram-na do ar de revólver na mão. Imagina o impacto que foi. Passaram-se meses e a Isabel teve um pico de diabetes e morreu. Para mim foi uma certeza. Ela era mártir. Ela era mártir. Ela morreu por causa do carisma. Ela morreu por causa da missão. Ela estava na Bahia, bem longe daqui. Eu fui buscá-la. Trouxe o seu corpo. O nosso bispo teve o ato de bondade de presidir a missa. Mas ele disse que eu fizesse a pregação. Então eu me voltei para o bispo e disse: senhor bispo, o senhor nos conhece muito bem, e o senhor conhece também os cânones da igreja. Quando a igreja canoniza o fundador ou um dos membros de uma congregação, de um instituto, canonizando aquela pessoa, está canonizando também os seus estatutos, as suas constituições de vida. A própria igreja está dizendo: esse estatuto, essa constituição é capaz de fazer santos. Se os membros dessa comunidade vivem esses estatutos, eles se tornam santos. E eu disse: senhor bispo, o senhor não está canonizando a Isabel, porque o senhor não pode fazer isso. Mas a sua presença aqui, o senhor conhecer a nossa história e a história dela, está dizendo para nós que os nossos estatutos, a nossa maneira de viver, produz santos, produz mártires, produz testemunhas. Daí eu me voltei para a comunidade e disse diante do bispo: portanto, meus filhos, daqui para frente na Canção Nova, ou santos ou nada. Você não imagina a graça que foi aquele momento. E você que nos vê pelo rádio e pela televisão há tanto tempo, você conhece como nós vivemos esse lema de vida, esse princípio de vida. Você não sabe muito bem como isso é um impacto evangelizador fantástico, porque nós vivemos 24 horas em função de nos tornarmos santos. Não somos ainda, mas queremos ser, e continuamente estamos fazendo tudo para ser. E mais ainda, Deus nos pôs em comunidade, ajudando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, corrigindo-nos uns aos outros, continuamente para sermos santos. Os jovens veem a nossa radicalidade, porque para nós é ou santos ou nada. E os nossos jovens mudaram a minha frase e hoje eles dizem: ou santos ou santos. Ou santos ou santos. Para eles não existe mais a possibilidade do nada. Você pode imaginar como isso evangeliza. Os nossos bispos veem a nossa radicalidade, mas uma radicalidade concreta, feita de vida. Os padres, os religiosos, as religiosas, e mais do que isso, as pessoas, e digo muito mais, os jovens. E nós demos um passo a mais, nós traduzimos os santos ou nada, por PHN, que quer dizer por hoje não. Por hoje não. Por hoje não vou pecar. Por hoje não vou pecar. Por hoje não vou cometer esse pecado que é o meu pecado especial, que é o meu defeito, que é a minha falha. Por hoje não. E por que fizemos isso? Não é só por hoje. É que olhando a vida inteira, eu não vou pecar mais, eu vou ser santo. Primeiro parece muito longínquo e muito aéreo. Mas quando eu me proponho a cada dia, por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Então, a cada dia eu estou retomando. E você sabe de tantos testemunhos. Um dos mais lindos que eu tive foi um casal de noivos que chegaram a mim dizendo: Padre Jonas, hoje faz um ano que nós estamos vivendo
o PHN. Nós já éramos noivos, mas queríamos que o Senhor abençoasse agora as nossas alianças, porque agora faz 1 ano de viver o PHN, porque antes nós éramos drogados, nós como noivos vivíamos como se fôssemos casados, a nossa vida sexual era a vida de casados, e fomos atingidos por um dos acampamentos de oração da Canção Nova, pelas pregações da Canção Nova. Nós entendemos e nós nos decidimos pelo PHN, por hoje não.